Jericó. Jesus ia passando em Jericó. E as pessoas, todos sabiam que Jesus ia para o lugar. Eles faziam o quê? Iam ver Jesus. Isso aí. Eles queriam ver Jesus. Por quê? Porque quando Jesus chegava, onde Jesus passava, algo diferente acontecia. E aí, as pessoas corriam para ver quem? Para ver Jesus. Então, em Jericó, Jesus ia passar. E aí as pessoas saíram falando aos vizinhos, aos colegas, que é assim que a gente tem que fazer. Quando a gente vem para a igreja, chama os colegas, chama os vizinhos, vamos lá ouvir a palavra de Jesus. E era dessa forma que as pessoas faziam. Convidavam outras pessoas para ver Jesus passar. Porque Jesus ia curar, Jesus ia libertar. E em Jericó ia ser diferente? Não. Jesus ia fazer algo extraordinário. Então, tinha um homem lá em Jericó que chamava Zaqueu. Zaqueu era um homem pequeno e a Bíblia diz que ele era rico e cobrador de impostos. Ó, a bolsinha dele para colocar o dinheiro. E sabe o que acontece? As pessoas não gostavam de cobrador de impostos, porque diziam que ele era ladrão, que ele era pecador. Mas Zaqueu diz: eu vou ver Jesus. Só que a Bíblia diz que a multidão ia impedir de Zaqueu ver Jesus, porque ele era de pequena estatura, ele era baixinho. Então, quando Jesus chegava, muita gente acompanhava, e aí os baixinhos não davam para ver Jesus. Mas Zaqueu colocou no seu coração de ver Jesus. Ele deve ter pensado assim, nem que seja só para me dar uma olhadinha, mas eu quero ver como Jesus é, se ele é alto, como ele fala, como ele age. E aí, Zaqueu tomou uma atitude. Zaqueu chegou naquele lugar, quando ele viu tanta gente, ele viu o quê? Uma árvore. E falou assim, eu vou subir na árvore, que de lá, na hora que Jesus passar debaixo da árvore, eu vou ver Jesus de pertinho. E aí, Zaqueu correu e subiu na árvore e ficou lá esperando. Só que como era muita gente, a multidão era muito grande, o povo andava bem devagarzinho. E Zaqueu tinha que se esconder. A tia Edna falou que Zaqueu tinha que se esconder. Por quê também? Porque o pessoal dizia que ele era pecador. E vamos abrir um parêntese aqui para falar sobre o pecado. O que é pecado para vocês? O que é pecado? Oi? Pode falar, Lucas. Pecado. Pecado é que você inventa uma coisa que Cauã disse que a irmã Rosana. A irmã Rosana ficou de shortinho. Aí ficou de shortinho. Daí isso ele está inventando. Isso, então é Isso ele está fazendo um pecado. Muito bem. Então, pecado é tudo aquilo que pensamos, é tudo aquilo que fazemos que não agrada a Deus. Quem sabe dizer o tipo de pecado? O Lucas já falou um tipo de pecado. Que outro tipo de pecado, Inveja. Muito bem, Lucas. Inveja é um tipo de pecado que nós que conhecemos a Jesus, nós não podemos fazer. Zaqueu era pecador porque ele ainda não tinha tido encontro com Jesus. Então, outro tipo de pecado. Ódio. Outro tipo de pecado é ter ódio no coleguinha, querer bater no coleguinha. Isso é um tipo de pecado. E Jesus não se
eles mentiam, que eles roubavam o dinheiro das pessoas, cobrando impostos para o governo romano. Aí, como ele não podia, e o povo não gostava muito dele, está no meio de todo mundo, e ele era baixo, ele subiu na árvore. E aí vem a multidão caminhando devagar, e Zaqueu está lá escondidinho. Falou, oxe, ninguém vai me ver aqui. Quando todo mundo passar, eu desço da árvore. Mas ele não tinha pensado que o nosso Deus vê todas as coisas. Às vezes você está lá com o coleguinha, aí você faz com ele e fala assim, oxe, ninguém viu, dá para me fazer aqui. Mas só que Deus está lá de cima vendo, não é isso? Então, Zaqueu está lá em cima da árvore. E de repente, segura aqui, e de repente vem a multidão. E na frente vinha quem? Jesus. E o que me chama a atenção, crianças e adultos, é que aonde Jesus chegava, a multidão acompanhava. E quando Jesus parava, a multidão também? A multidão também? Parava. E vinha Jesus na frente e a multidão do lado e atrás de Jesus. E aí, para surpresa de Zaqueu, Jesus parou debaixo da árvore. E a Bíblia diz que quando Jesus parou, toda a multidão parou. E Jesus faz o quê? Olha para cima da árvore. E quando Jesus olha, a multidão também olha. E aí viu quem? Zaqueu lá escondido. E Jesus fala assim, Zaqueu, engraçado, que Jesus nunca tinha visto Zaqueu, mas ele sabia o nome de Zaqueu. E não é diferente comigo e com você. Jesus conhece seu nome, Jesus conhece seu endereço, Jesus sabe o que você faz, Jesus sabe o que você pensa. E nessa tarde o Senhor está aqui. E Ele conhece você, do fio do cabelo à planta do pé. E quando Jesus olha para cima, Ele diz, Zaqueu, desce depressa. Zaqueu podia dizer assim, ó, eu não vou descer não. Eu vou ficar aqui, quietinho, e vou pedir a Jesus para seguir. Mas Zaqueu tomou a segunda atitude, que foi pensar e dizer, eu vou obedecer à ordem de Jesus. Primeiro, a atitude boa de Zaqueu foi subir na árvore para ver Jesus. E a segunda foi o quê? Quando Jesus falou assim, eu vou na tua casa. Zaqueu não pensou duas vezes. E às vezes Jesus nos dá uma ordem. Às vezes Jesus nos faz um chamado e a gente pensa 2, 3, 4 vezes e às vezes a gente nem atende o chamado de Jesus. Mas que possamos pensar nessa tarde, crianças. Será que eu estou atendendo o chamado de Jesus? E aí Zaqueu fez o quê? Correu e desceu da árvore. E a Bíblia diz que todos murmuravam. Não era só um nem dois da multidão que murmuravam. Era todos que estavam naquele lugar, murmuravam. Porque dizia que Jesus ia para a casa de um pecador. É diferente nos nossos dias hoje? Não. Quando a gente diz que tem Jesus, quando a gente diz que vem para a igreja, vê os murmuradores, né, os acusadores. Quem é ela? Que faz e acontece, e agora diz que está com Jesus. Mas Jesus não vê como o homem vê. O homem vê por fora e Jesus nos vê por dentro. Eu acredito que antes de Zaqueu subir naquela árvore, Jesus já conhecia o pensamento de Zaqueu. Jesus já sabia o desejo que Zaqueu tinha de conhecer a Jesus. E eu creio que Jesus também conhece o meu e o teu coração, o desejo de conhecer, de ter comunhão com Deus. Mas só que as pessoas murmuram. Não é diferente como aquela multidão. Murmuravam de Jesus e de Zaqueu e dizia, como é que pode? Jesus vai para a casa de um pecador, mas Jesus não hesitou e disse, eu vou para a tua casa hoje. E a Bíblia diz que Zaqueu recebeu Jesus gostoso. Zaqueu recebeu Jesus com alegria na sua casa. E grande foi a festa naquele lugar, porque Jesus chegou na casa de Zaqueu. E teve uma grande festa. Aí para
Jesus falou que Jesus veio para aqueles que estavam perdidos, para os pecadores. E que Zaqueu também era filho da promessa, filho de Abraão. Porque nós todos temos parte no reino de Deus. Mesmo que você seja pequeno, mesmo que você tenha o cabelo ruim, o cabelo bom, se é gordo, se é magro, Deus se importa com você e você é especial para Deus. Ah, mas é moreninho, mas não tem condições. Zaqueu ele dizia porque era baixo, né? Porque era rico, porque era ladrão. Mas, quando a gente conhece Jesus, a gente começa a pensar diferente. A gente não olha da forma que o homem olha. A gente não olha da forma que as pessoas do mundo olham. E aí, depois que Zaqueu recebeu Jesus, será que Zaqueu continuou roubando? Não. Continuou mentindo? Não. Agora Zaqueu tinha uma nova vida. Agora Zaqueu tinha o quê? Perdão. Ele aprendeu a perdoar as pessoas. E agora? Bondade. Ele era bom agora. Tinha amor. Felicidade. Lealdade. Muito bem. E alegria. Mesmo que as pessoas maltratem você, mesmo que as pessoas falem mal de você, você tem que ser diferente, como Jesus era e foi diferente. Então, que nessa tarde possamos, primeiro, abrir o nosso coração para Jesus. Quando Jesus entra no coração, como eu falei de Zaqueu era pecador, mentiroso, né? Mas quando ele recebeu Jesus na sua casa, tudo ficou diferente. E que nessa tarde você leve Jesus. Zaqueu levou Jesus para ir à sua casa. Zaqueu levou Jesus para a sua casa. E depois daquele encontro, eu acredito que as pessoas passavam naquele lugar e diziam assim, ó, a casa que antes era do pecador, que antes era do enganador, que antes era do mentiroso, depois que recebeu Jesus, agora é uma casa diferente. A casa que recebe Jesus, irmãos, é uma casa de paz, é uma casa de gozo. E a gente precisa pedir ao Senhor nesses últimos dias que nossa casa seja um pedacinho do céu. Para que o mundo que não teve encontro com Jesus ainda tenha desejo de se encontrar com Jesus através das nossas vidas. Então, crianças, quando a gente conhece Jesus, a gente tem que ser diferente. A Bíblia diz que aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais, porque agora tem uma vida em Cristo, uma vida diferente. Nós vamos fazer uma representação aqui. Deixa eu dizer a vocês, enquanto Rosa na coisa ali. Jesus tem que ser o nosso convidado de honra na nossa casa. Quem aqui quer levar Jesus para sua casa hoje? Quer? Pois é. Nós precisamos a cada dia convidar Jesus para ele ser o convidado de honra da nossa casa. Então aqui nós vamos fazer uma representação, ó. Este prato vai representar o mundo. Esse prato vai representar o quê? Esse prato vai representar o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Aonde a gente vai, na escola, na rua, há pessoas pecadores, pessoas mentirosas, pessoas que querem confundir a nossa mente. O que é errado, eles querem dizer que é certo. Então, estamos vivendo em um mundo. Essa vela aqui, ó, representa eu e você. E esse fósforo representa o quê? O Espírito Santo. Para a gente ter uma vida diferente, nós precisamos do Espírito Santo. Eu falei aqui que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas nós precisamos que a nossa luz brilhe no meio da escuridão. E há uma pergunta nessa noite. Primeiro para mim.
Como está a minha luz em meio a este mundo? Será que está brilhando? Será que eu estou fazendo a diferença? Ou será que eu estou mentindo, pecando, entristecendo o Espírito Santo? Porque, o pecado nos afasta de Deus. Não é Deus que se afasta da gente. Quando a gente peca, a gente se afasta de Deus. E aí, a gente não brilha, a nossa luz não brilha quando a gente está pecando. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, o que acontece? O Espírito Santo vem e acende a nossa luz novamente. Amém? Quem aqui quer ter a sua luz brilhando? Então é tempo da gente buscar o Senhor, enquanto nós podemos achar. É tempo da gente buscar o Senhor incessantemente, assim como Zaqueu. Era difícil para Zaqueu? Era. Se ele fosse olhar para as lutas, para a diversidade, para a multidão, para o que as pessoas iam falar, porque ele era um pecador, ele não tinha conseguido levar Jesus para sua casa. Mas ele não hesitou. Ele não ficou olhando para a dificuldade. Ele disse: eu vou, mesmo com dificuldade, eu vou subir na árvore, mas eu vou ver Jesus. Faça de tudo para você ver Jesus. E não se contente só em ver. Só pare quando você levar Jesus para sua casa. E que a casa que tem Jesus é uma casa diferente. Não é a casa de briga, não é a casa de palavrão, não é uma casa de mentira, não é a casa de inveja, não é a casa de contenda, não. A casa que tem Jesus é a casa de festa. Mesmo a gente na luta, criança, mesmo a gente na luta, quando a gente leva Jesus para a casa da gente, a gente canta em meio à luta. E através do louvor, através dos cânticos, Deus nos dá vitória. Através da adoração, como a irmã cantou aqui hoje, através de uma adoração, Deus nos dá vitória. Porque Deus conhece o meu e o seu coração. Um verdadeiro adorador, em meio à prova, ele não murmura, ele não questiona, dizer assim: mas por quê? Por que eu estou aqui em cima da árvore? Eu não vou ficar em cima da árvore, não. Zaqueu não pensou assim. Zaqueu disse: eu vou subir e vou ver Jesus passar. Um adorador em meio à luta, ele diz assim: a minha hora vai chegar, eu só preciso adorar. Aí lá na sua casa, as irmãs de plantão aqui, elas vão no prato e adorando, elas vão dar roupa e adorando, é passando pela prova e adorando, o mar está revolto, adorando. E aí na hora certa, Deus vai te dar a vitória. E assim como os vizinhos de Zaqueu falavam, olhavam e diziam: como foi que ele conseguiu? Tanta gente na cidade não conseguiu trazer Jesus para dentro de casa e ele conseguiu. É a mesma coisa que vão falar com vocês. Como foi, crianças, que vocês receberam vitória? Como foi, irmãs, que vocês obtiveram vitória? Porque vocês perseveraram em oração e adoração ao Deus verdadeiro. Façam isso. E fazendo isso, vocês vão ver que dá resultado. Então, a nossa história hoje, os personagens foram quem? Jesus e Zaqueu. Na cidade de? Na cidade de Jericó. E Zaqueu subiu aonde? Na árvore. E as pessoas diziam que Zaqueu era o quê? Pecador. Por quê? Porque era cobrador de impostos, né? Para os romanos. Só que Zaqueu convidou, Jesus disse que ia para a casa de Zaqueu. E Zaqueu reconheceu. A primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecermos que somos pecadores. Zaqueu reconheceu que era pecador. E disse: Jesus, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus viu o coração de Zaqueu. Não é isso? Então, Zaqueu entregou o seu coração a Jesus. E a casa dele, a partir daquele dia, foi diferente. Foi de festa, muito bem. Então, nessa tarde, que você possa levar Jesus para a sua casa. Aninha, passa aqui.
Que você possa levar Jesus para a sua casa. E que você possa fazer do seu coração a casa onde Jesus mora. E tem um hino que diz assim, ó. Aonde Jesus mora, não há tristeza, há alegria. Não há dor, há festa. Porque aonde Jesus mora é diferente.